Olá, nessa aula você vai aprender a trabalhar com array, matrizes, tá? Arrays são variáveis na memória que elas armazenam várias informações indexadas. Por exemplo, você vai ter um índice para chamar, você tem uma lista de nomes para armazenar, você coloca uma lista, diz quantos itens vai ter essa lista e você vai indexar por código 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele vai me retornar a posição da memória que eu armazeno lá. Por exemplo, assim, ó, vou desenhar aqui, ó. Eu tenho uma lista de 3 nomes, tá? Então o meu item número 1 vai ser João, meu item número 2 vai ser Maria, meu item número 3 vai ser Roberto, ok? Então, quando eu precisar chamar o item número 2, ele vai me retornar esse nome aqui. Quando eu precisar chamar o número 3, ele vai me retornar aqui esse nome que está aqui nessa lista, o Roberto. Se eu chamar o número 1, ele vai me trazer o João. Entenderam? É uma lista. Essa lista fica indexada por números, por códigos. Então, por exemplo, vamos declarar um array. Como é que eu declaro um array? Eu coloco que ele vai ser do tipo string e eu coloco um campo chaves, assim, ó. Abro chaves, ele já sabe que é um array. Agora eu preciso dar um nome. Vamos criar a lista. A minha variável vai ser lista. E para mim instanciar isso em memória, eu coloco new string de 3 posições. Ponto e vírgula. Tá? Então, aqui eu disse que eu vou criar um array, é uma lista. Aqui eu dou um nome, que vai ser a minha variável. Aqui eu criei o tipo e a quantidade que eu vou criar. Então, por exemplo, vou criar essa lista. Eu vou adicionar o primeiro item na lista. Lista, coloco o índice, sempre começando de 0. A lista sempre começa de 0, não começa de 1, 2, 3. Começa 0, 1, 2, 3. Então, lista igual a, por exemplo, aqui é o primeiro nome, João. Ok. Agora, o item 2, que é o 1, vai ficar Maria. Agora, o item número 3, que na verdade aqui internamente é o item 2, vai ficar o Roberto. Ó, alimentei a variável. A minha variável está carregada, certo? Nessa lista, então, quando eu chamar a variável com essa chamada aqui, ó, e passando o número, eu vou lá na memória resgatar a minha lista, vou trazer o item que eu tenho armazenado lá. Por exemplo, vejam bem, ó, console.write, e aqui eu coloco lista. Ó, eu quero escrever na tela o meu item de número 1. Tá? Vamos botar aqui o console.readkey para ele dar uma paradinha. Ó, o que vai acontecer? Lendo o código, eu tenho uma lista de 3 posições. Cabe 3 nomes lá dentro. Eu alimentei com os 3 nomes. Tá? E eu tenho o índice. O índice é isso aqui. O índice é a posição. Tá? É como se eu fosse a letra do alfabeto, o nosso alfabeto. Eu quero que tu me traga a letra número 4 do alfabeto. Quem é a letra número 4? A, B, C, D. É o D que é o número 4. E assim funciona o array. Então, o nosso alfabeto é um array. Vamos rodar aqui e vamos ver o que acontece. Ó, vejam bem, ele trouxe o item número 1. Quem é que estava lá no item número 1? Mostrou na tela. Certo? Ah, mas eu quero que traga o item número 2. Vejam bem, rodei aqui. O que ele trouxe? Ó, Roberto. Escreveu ali na tela o Roberto. Entenderam? Isso é um array, tá? Esse array é um array de 3 posições fixas, tá? Então agora, por exemplo, é o seguinte, eu posso criar um array. Olha só vou copiar. E vou colar. Aqui eu vou criar um array bidirecional. Ele possui 2 colunas. Lista, idade. Vou colocar assim. Como é que ele funciona? Vejam bem. Como é que a gente pode estudar e aprender? A gente pode consultar aqui, ó, a Microsoft.
aqui tem as aulas que ensinam, aqui ó, tem o material todo da ajuda. Por exemplo, como é que eu declaro um array bidirecional aqui, ó, multidirecional, sei lá. Aqui eu coloco essa vírgula e aqui eu digo as quantidades. O que que ele vai fazer? Vamos ver se vocês vão entender. Eu quero um array que tenha 3 posições de início e aqui 2. Então eu quero que ele tenha o quê? 3 linhas e 2 colunas. Tá? Na primeira linha, ó, 3 linhas e 2 colunas. Entenderam? O que que eu vou fazer aqui, ó? Colocar essa informação, ó, 0, 0. Na posição 0, 0, eu vou colocar o nome de João. Estou com o nome errado aqui, ó. Lista idade. Ó, na posição. E agora aqui, ó, lista idade. Na linha 0, na coluna 2, que seria 1, eu vou colocar a idade. Só que como é string, eu vou colocar em string. O João tem 20 anos. Tá? Ó, agora, lista idade. Na posição 0, na linha 0, na coluna 0, vai ficar Maria. Tá? Na linha 0, na coluna 1, eu vou armazenar a idade. 22. Na minha lista, na linha 0, desculpa aqui, ó. Aqui eu tenho que mudar para 1 e aqui eu tenho que mudar para 2. Ó, na linha 1, na linha 0, na coluna 0, João. Na linha 0, na coluna 1, 20 anos. Na linha 1, na coluna 0, e na linha 1 e na coluna 1, 22. Na linha 2, na coluna 0, vai ficar Roberto. Na linha 2, na coluna 1, eu vou ter 30. Se tratando de idade aqui, as idades ficaram diferentes. Não dei valor para... Vamos mudar aqui então. Ó. O meu primeiro foi o João, então ele tem que ter 30 anos. E aqui foi 22 e aqui foi 15 anos. Tá? Isso aqui é uma matriz. São duas casas aqui, ó. Então, o que que ele criaria aqui? Ó? Conforme o meu desenho, ele criaria assim, ó. Ele criaria da mesma forma, só que ele estaria indexado. Ó. Por exemplo, ele teria a linha de controle e a linha de controle aqui. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, ficaria dessa forma. Aqui eu teria a coluna 0 e a coluna 1. E aqui eu teria a linha 0 e a coluna 1. Tá? Então, quando eu estou adicionando lá, eu estou adicionando o João aqui e estou dizendo que tem 30 anos. Eu estou adicionando a Maria aqui e estou colocando a idade dela, que é 22 aqui. Entenderam? Então, quando eu chamo lá linha 0, coluna 1, ele vai apontar aqui. Quando eu chamo linha 1, coluna 0, ele vem pegar o nome aqui. E é isso que ele está fazendo aqui, ó. Isso é uma matriz bidirecional. Multilateral, bidirecional, como preferir. E como é que eu escrevo? Ó, por exemplo, eu posso colocar lista idade. Vou colocar o nome. E mais. Vamos colocar um espaço aqui. E vamos colocar lista idade. Aqui vamos colocar 0 e 1. E aqui
0 e 0. Tá? Vamos ver o que acontece. Lembrando que nós temos os dois comandos aqui. Ó, tá? Primeiro um, depois o outro. Então, primeira coisa, ele mostrou aquele nosso primeiro comando, que era a primeira lista. Agora, o segundo, ó, ele mostrou João e a idade. Entenderam? Porque aqui eu chamei a minha lista e passei a linha e coluna. Aqui eu chamei a outra linha e coluna. Tá? Isso aqui é um array. Tá? Esse aqui é o tratamento de array. São listas. Tá? Eu vou fazer um próximo vídeo agora com array list, onde a nossa lista aqui, ela não é fixa. Você vai criando ela conforme vai utilizando, é mais fácil de tratar. Já é com um objeto. Tá bom? Eu espero que tenham entendido isso aqui de essa forma bem prática aqui, bem simplesinha de explicar. Tá? Se vocês não tiverem dúvida, me perguntem, vão lá na página no Facebook, postem lá suas dúvidas que a gente tenta mudar isso. Tá certo, galera? Não esqueçam de curtir esse vídeo, clicar no joinha aí. Se tiverem amigos, chamem para conhecer o canal, mandem e-mails para a lista dos seus colegas de aula aí. Vamos divulgar o canal que eu ficarei muito agradecido, tá bom? Um grande abraço e até mais!